O governo brasileiro e o Poder Judiciário prestam assistência a juízas afegãs que chegaram ao Brasil após fugirem do regime talibã. Elas foram acolhidas como refugiadas. No Brasil, o visto humanitário é concedido a estrangeiros que buscam refúgio por sofrerem algum tipo de violação de direitos humanitários. Em setembro, os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública assinaram uma medida que regulamenta a concessão de visto temporário com base na política migratória de 2017, para que o Estado brasileiro possa garantir direitos humanos. Essa medida foi tomada para atender solicitações de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Foi com base nessa medida que cerca de 270 juízas afegãs e seus familiares chegaram a Brasília no mês passado. As magistradas passaram a ser perseguidas por integrantes do regime talibã, que assumiu o governo do Afeganistão. Elas tiveram atuação condenando cidadãos afegãos e também do Talibã, e esses, com a assunção do governo pelo governo talibã, né, aconteceu a soltura de muitos condenados, e isso virou na possibilidade de uma perseguição a essas juízas. Então, o auxílio humanitário, em que pese ele ser um direito de todo e qualquer ser humano, nesse caso em específico foi concedido às juízas afegãs em decorrência do exercício profissional. A operação para trazer as juízas afegãs e seus familiares para o Brasil foi sigilosa por se tratar de perseguição política. Aqui elas já tiraram o CPF e estão recebendo toda a assistência do Estado, como educação, moradia e alimentação. O plano de ação humanitária também prevê aulas de português para o grupo. A AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, está atuando frontalmente nessa situação, mas diversos organismos também estão cooperando pelo auxílio internacional de refúgio dessas juízas afegãs. Inclusive o CNJ, no que tangencia a questão do trabalho, já se manifestou no sentido de que estão abrindo a possibilidade delas continuarem exercendo aqui no Brasil a atuação delas como juízas. Na condição de refugiadas, as juízas afegãs passam a ter direito de ficar no Brasil, um alívio para quem presenciou momentos de horror no país onde nasceu. Obrigada a todos. E para falar mais um pouquinho sobre a campanha denominada Nós por Elas, a campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros, eu converso agora com a presidente da AMB, a doutora Renata Gil. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Renata. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer, mais uma vez, estar esclarecendo na TV Justiça as ações da nossa AMB. O prazer é nosso em falar sobre esse tema tão importante, essa iniciativa. Parabenizo a senhora e toda a equipe. Por que as juízas e por que o Afeganistão? Exatamente porque as mulheres, logo após a tomada do Talibã, de Cabul, elas se encontraram em maior risco de vida, especialmente as juízas que já haviam condenado integrantes do Talibã por diversos fatos, dentre eles explosão de embaixadas e tantos outros atos atentatórios à civilização lá no Afeganistão. Então, elas passaram a se esconder, passaram a ter um problema realmente de vidas próprias e de sua família, o que nos chamou a atenção, e imediatamente a AMB, após assistir na televisão essa situação toda e que as mulheres voltariam a ser apedrejadas nas ruas, que elas precisariam de autorização de qualquer homem. Imagine, uma criança do sexo masculino tem autorização para levar uma mãe ou uma mulher mais velha à rua, mas essa mulher não pode sair à rua sem a presença masculina. Então, todas essas situações que são violadoras de direitos humanos já consagrados em diversos tratados internacionais, inclusive que o Brasil já subscreveu, nos chamaram a atenção, e sendo a AMB a maior entidade de magistrados do mundo, né, pelo menos em países democráticos, nós fomos acionados pelas entidades internacionais de magistrados para que nós pudéssemos atuar. Antes mesmo que isso acontecesse, esse acionamento, nós já havíamos enviado um ofício ao ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, sobre a possibilidade de acolhimento dessas magistradas no âmbito do Poder Judiciário Nacional.
Renata, sob o ponto de vista jurídico, qual é a diferença dessa portaria interministerial que versa sobre a autorização da residência específica, visto temporário, para aquelas que nós já tínhamos em vigor? Em verdade, a gente tem a Lei 13.445 de 2017, que é a Lei de Migrações, mas essa lei carecia de uma disciplina maior com relação ao visto humanitário. O Brasil já tem recebido diversos cidadãos de outros países, como os sírios, haitianos, venezuelanos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar a Operação Acolhida na Venezuela, na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Pacaraima, em Roraima, e a gente já tinha notícia de que essas pessoas estavam já entrando no território nacional e necessitando de todo esse acolhimento. Mas com relação ao Afeganistão, a situação era emergencial daquele momento, em razão de um grupo armado e conhecido no mundo inteiro por impor terror, não só aos afegãos, mas também a outros países. Então, nesse sentido, a urgência, essa lei de migrações precisava de uma portaria para disciplina. Essa portaria era uma portaria interministerial e talvez por algum entrave burocrático ela não tenha acontecido, mas tão logo, isso é o bonito de toda essa história, tão logo a AMB acionou o governo federal, essa portaria saiu num tempo recorde e muito bonito também que no texto da portaria há todo o pedido da AMB, que fosse especialmente para mulheres, para crianças, familiares e contemplando essa situação das juízas afegãs, que foi objeto, inclusive, do discurso do presidente da República na Assembleia da ONU, dando a entender que o pedido realmente seria concretizado. A gente ficou muito feliz com o documento, com a possibilidade do documento, e depois partimos para a questão da emissão desses vistos humanitários para que elas pudessem sair da área de conflito. Doutora Renata, qual é a situação dessas mulheres hoje aqui no Brasil? Elas já tiraram CPF, estão com documentação sendo regularizada, são acolhidas, estão acolhidas, E eu sei que a senhora tem uma relação já bem próxima dessas mulheres, São quase 30. Elas vão poder trabalhar aqui no Brasil, por exemplo, daqui para frente? Exatamente. As pessoas que acompanham o trabalho de acolhimento não têm a dimensão de quanta coisa precisa ser feita para que esse acolhimento seja bem sucedido. A primeira coisa é achar um lugar para elas morarem, depois a alimentação, e é uma alimentação diferente da nossa alimentação. Elas, por exemplo, comem carne halal, que é aquela carne que ela é produzida sem sacrifício do animal, sem sangue. O Brasil, apesar de ser o maior exportador de halal do mundo, que eu só vim aprender agora em razão dessa ação, a gente ainda não tem nos mercados essa venda, então tem todo um trabalho de obtenção dessa alimentação, o cuidado com quem está fornecendo essa alimentação para eles, que seja tudo muito bem identificado. Há um choque cultural muito grande, então tudo isso está sendo muito organizado. Além do que eles têm uma carga de abalo psicológico muito grande, porque eram pessoas ameaçadas que sentem culpa por terem deixado o seu país com os seus familiares. A maior parte da família ficou, só chegou com eles aqui a família próxima, filhos, irmão. Então, há uma angústia muito grande do abandono da profissão, do abandono da vida, dos objetos pessoais. A maior parte veio com uma mochila nas costas, e tudo isso gera um transtorno que ainda está sendo cuidado ao passo em que nós estamos cuidando da documentação aqui. E, para isso, obtivemos uma ajuda fundamental da Casa Civil, da Secretaria Nacional de Justiça, especialmente da Polícia Federal, porque é pela Polícia Federal que esse visto, que foi o visto emitido para que eles entrassem no Brasil, é convertido num pedido de residência oficial. Então, esse pedido de residência já foi formulado, as equipes da Polícia Federal atenderam especialmente esse grupo, porque é um grupo que é ameaçado, que tem, portanto, condições de segurança diferidas. É uma outra preocupação que nós da AMB temos muito, da proteção da segurança dessas pessoas, e já providenciamos não só a obtenção do CPF com a Receita Federal, que também montou um grupo para nos atender, como estamos preparando a abertura de contas bancárias, enfim, que eles tenham uma vida civil, tal como preconiza essa Lei 13.445, porque pela Lei 13.445, essas pessoas
tem o direito os mesmos direitos que um cidadão brasileiro tem a princípio. E, além de tudo isso, uma preocupação muito grande com a saúde deles, né? Porque são pessoas que passaram algum tempo, né, em situação precária, né, até serem efetivamente resgatadas. Então, eu tenho pacientes cardiopatas, eu tenho uma pessoa que está grávida. Então, são várias situações que foram todas organizadas e a gente hoje ganhou parceiros importantes, né, para fornecimento de plano de saúde, para fornecimento de escola particular gratuita, enquanto essas pessoas não conseguem um emprego e restabeleçam sua vida. É importante ser dito que essas pessoas não podem ser juízas nesse país ainda, né? Elas teriam que prestar um concurso de qualquer jeito. Então, a gente está num processo ainda de avaliação da possibilidade de validação de diploma para que eles possam exercer alguma função na área jurídica, né? É um passo muito grande você pegar pessoas que já têm uma idade aí, já entre 30 e 35 anos, né, e se submetam a todo um processo de legislação brasileira, eles ainda não falam a língua. Então, quem acha que eles serão juízes está enganado, né? Eles não podem ser juízes, e o que a gente trabalha é para que eles obtenham algum trabalho, né, sejam remunerados para que eles possam reconstruir as suas vidas com dignidade aqui no Brasil. Doutora Renata Gil, excelente iniciativa, parabéns à Associação dos Magistrados Brasileiros, que está sendo tão bem conduzida pela senhora, e mais uma campanha vitoriosa, certamente. Muito obrigada, viu? Boa tarde, até a próxima. Olha, eu queria só pedir que eu estou aqui com a camisa, ó, Nós por Elas. Por favor, o nome da campanha, Nós por Elas. Mostra pra gente, doutora Renata. Levanta mais um pouquinho aqui. Eu vou levantar um pouquinho, ó. Ótimo. Nós por Elas, da AMB. E eu queria pedir que as pessoas que puderem contribuir, né, no nosso site, nas nossas redes sociais, tem a conta bancária, o Pix, que são valores que vão ser importantes para que essas pessoas possam comer, né, viver aqui no Brasil nessa fase inicial até que elas tenham os seus empregos ou então busquem o seu futuro em outro país, porque elas têm o direito, né, de ir e vir também, se tiverem famílias em outros lugares. Mas, no momento, essa responsabilidade aqui é nossa. E eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque eu tenho recebido mensagens maravilhosas, a magistratura está firme ajudando. Então é isso, agradeço à TV Justiça mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre uma campanha humanitária tão importante.